E aí, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Para quem não me conhece, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa, minha disciplina aqui. Mais uma oportunidade de concurso público agora em Cajamar, Câmara de Cajamar, trazendo aí vários cargos de concurso público, várias oportunidades para você. Então, você que é da região, ou você que mora próximo aí de Cajamar, ou que vai morar próximo à região de Cajamar, tem interesse em prestar esse concurso público, fique comigo aqui no vídeo, que eu vou trazer a análise do edital. Vocês vão ver que são vários cargos, eu vou mostrar a análise do edital dos três níveis, né? Você tem nível fundamental, nível técnico, mais o nível médio e o nível superior. São três editais de língua portuguesa. Não só a análise do edital, mas vou trazer também algumas orientações para você se preparar para esse concurso, especificamente para qualquer um dos cargos, no aspecto da gramática, da língua portuguesa e da interpretação textual, tá bom? Então vamos lá para frente aqui. Bom, nesse caso aqui a gente tem a banca examinadora, que é o Instituto Mais. Eu vou trazer também algumas características dessa banca examinadora, mostrar para você, inclusive na nossa plataforma aqui no Vencendo Concursos, a gente tem dezenas, milhares, centenas de questões aí de todas as disciplinas, não só de português, dessa banca aí, tá? Para você treinar. Então, Banca Instituto Mais, aí que interessa para a gente, está aqui o edital. Ó, são três níveis. O ensino fundamental, então alguns cargos exigindo o nível fundamental, como por exemplo esses cargos que vocês veem aqui, ó, que é aqui com esse código, a agente legislativo operacional, manutenção e zeladoria, e o agente legislativo mais o motorista. E depois nós temos aqui o código, começando com o código 201 aqui, agente de serviços administrativos, depois o código aqui, agente serviços administrativos almoxerifado, agente de serviços, e assim vai. Tá? Então, o que interessa aqui para nós? São três níveis. Então, tanto o nível fundamental, como o ensino médio, mais o técnico e o superior. Bom, primeiro, qual que é a diferença aqui, né, nesses três casos? Primeiro, deixa eu mostrar o que está igual, o que está exatamente igual. Tanto aqui para os cargos de nível médio, tá, e nível técnico e nível superior, o edital é exatamente o mesmo. Inclusive a mesma ordem aqui, ó. Começando com interpretação de textos, tá vendo? Igualzinho aqui, ó. Depois significação e assim por diante. O edital é exatamente o mesmo. A diferença está, uma única diferença, na verdade, aqui, né? Que é a parte de ortografia, aqui, ó. Que é solicitada aqui, ó, nos cargos de nível fundamental e ensino médio e superior não questionado. Depois aqui, muita gente pode confundir, mas eu vou explicar para vocês a diferença. Quer dizer, na verdade é uma igualdade. Quando ele coloca aqui, ó, plural de substantivos e adjetivos, ele está se referindo a um assunto que também está no nível médio, que é a concordância. Substantivo e adjetivo é nome, né? Então a concordância nominal, que também aparece no superior, ó. Concordância, aqui, ó, aqui embaixo, concordância e, né, nominal. Então são assuntos semelhantes. Depois ele traz na sequência, eu vou começar lá pelo primeiro para ficar mais fácil para entender, tá? Então ele traz aqui na sequência, por exemplo, ó, conjugação de verbos. A conjugação de verbos, ela está também aqui no nível médio, classe de palavras, né? Quando aparece aqui, ó, verbo, e aqui também, no nível superior também, ó, emprego das classes de palavras, e aparece aqui verbo. E ó, observe o que ele pede aqui, ó, classificação e sentido que imprime as relações que estabelecem. Então, o que é essa classificação? Como é que eu encontro, esse substantivo, esse adjetivo, esse pronome, esse verbo? Ou seja, tem a ver o mesmo assunto, também igual. Apesar de nomes diferentes, tá bom? Aí depois você tem aqui, ó, concordância entre adjetivo e substantivo e concordância entre verbo e sujeito. Na verdade, gente, é isso aqui, ó, é a concordância verbal e a concordância nominal. E também no superior a mesma coisa. Quer dizer, com nomes diferentes, mas exatamente a mesma coisa.
Depois a gente tem confronto. Aqui, ó. Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Esse confronto aqui é para identificar o que é o confrontar. Ele vai colocar uma frase para você, né? A banca coloca essa frase e ele vai perguntar para você se a frase está correta. Né? Se a frase está correta de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o que você vai analisar na frase? Você vai analisar a conjugação de verbo, você vai analisar a regência, que é uma matéria pertinente aos 3 níveis, regência do verbo, regência do nome. Você vai avaliar acento indicativo de crase, as alternativas. Então, a gente sempre começa pelo verbo, quando você tem esse tipo de questão. Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Eu vou para o verbo. E aí o verbo vai me distribuir. Né? O que ele vai fazer? Ele vai mostrar, olha, tem um sujeito aqui e eu estou concordando com o núcleo desse sujeito. Olha, eu sou um verbo que eu tenho um complemento. O meu complemento é, por exemplo, iniciado por preposição de, né? Por exemplo, tem que estar aí a preposição. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, ó, quando você tem esse tipo de questão, confronto de frases corretas e incorretas, a palavra-chave aí, inicialmente, é um verbo. E desse verbo você vai distribuir o que esse verbo quer na frase. Se ele tem sujeito, se ele concorda com o sujeito, tem que concordar. Se ele tem complemento, se esse complemento tem preposição, se não tem. Então tem a ver com a matéria de regência, tem a ver com a matéria de concordância também. Voltar aqui, ó. Aí pontuação, né? Segue lá, estou seguindo lá com pontuação lá em cima. Ó. Bom, pontuação, ela vai aparecer também no nível médio e também aqui no nível superior, tá igual. Depois, compreensão de textos. Compreensão de textos tem a ver com a parte interpretativa aqui, ó. Então também é igual, né? A mesma coisa. Depois, separação silábica. A separação silábica, assim como a ortografia, são as duas matérias, os dois assuntos que não aparecem no edital ou nos editais do ensino médio e do ensino superior, só aparecem aí no ensino fundamental. Então, obviamente, claro, né, se você vai disputar uma vaga aí de ensino fundamental, escolheu aqui o ensino fundamental, claro que você vai estudar a parte de ortografia, claro que você vai estudar a parte de separação silábica, e óbvio que na nossa plataforma, nas nossas aulas, nós temos tudo isso. Como estudar a parte de ortografia, o que você estuda, a ortografia tem a ver aqui com a grafia das palavras, se a grafia está correta, mais a acentuação. Tá? Então, ortografia diz respeito à grafia e à acentuação, são dois assuntos. Separação silábica, para você estudar acentuação, tem que conhecer separação silábica. Já esses dois assuntos aqui, especificamente, se caso você tenha o interesse de prestar um concurso aí, um cargo que seja do ensino médio, técnico ou superior, esses dois assuntos aqui você não estuda. Obviamente você não estuda, né? Você passa por cima desses dois aqui, ó. Do restante, gente, é tudo igual, é tudo a mesma coisa aqui, ó. Então vejam, por exemplo, olha como eles fazem, ó. Eles colocam a ortografia aqui e a acentuação separada. Ela já está implícita aqui dentro, tá? Mas para você identificar uma regra de acentuação, a separação silábica precisa conhecer também, tá? Do restante, tudo igual, tudo a mesma coisa. Muito bem, agora vamos organizar, né? Como é que você vai organizar isso daqui? A organização, ó, você vai ter aqui no plano de estudos. Então, você tem aqui as aulas, as aulas online, né, as aulas gravadas, aqui. O material que você vai ter, esse material gravado, ele vai estar em PDF, né, que é para você identificar. Essa é a base forte. Nessas aulas aqui, ó, as aulas, claro que eu estou falando especificamente da matéria da disciplina de língua portuguesa, que é a minha orientação aqui, ó. Nessas aulas aqui, então, como é que você vai fazer? Aqui, você vai ter todas as aulas disponíveis, todas, de todos esses assuntos aqui, ó. Então, orientando aqui para você fazer um estudo mais, que você tenha mais eficácia no seu estudo, para qualquer um desses cargos. Você começa estudando aqui, ó, o emprego de classes de palavras, que é a análise morfológica, tá? Que aparece aqui nos 3 cargos, ó. Então, vamos começar por aqui, ó. Vamos orientar dessa forma, emprego de classes de palavras. Tá? O que você vai ter aí? Nós vamos ter substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral,
verbo, etc. Bom, legal, e daí? Aí de dentro, o que eu estudo? Identificação de um substantivo e de um adjetivo, primeiro, né, que são os nomes. Identificar como que eu encontro um substantivo. Óbvio que nas nossas aulas a gente tem isso na plataforma. Eu mostro isso para o candidato, como é que você identifica um substantivo num contexto, né? Vamos começar pelo substantivo. Por quê? Ao identificar o substantivo, você já tem um passo à frente numa questão de concordância nominal, por exemplo, já que o substantivo é a principal palavra de uma concordância nominal. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com o substantivo a que se refere em número e em gênero. Então, peraí, eu preciso saber achar um substantivo aí, para depois verificar se tem artigo, se tem adjetivo, se tem pronome, se tem numeral, que vai concordar, ou vão concordar, na verdade, se eles aparecerem, com o substantivo a que se referem. Então, substantivo é uma palavra-chave. Depois a gente tem aí a matéria de regência, nas três situações. A matéria de regência tem a ver com complemento, existe a regência nominal. Substantivos e adjetivos, dentro de um contexto, eles precisam de um complemento. E esse complemento vai exigir uma preposição. A preposição aparece nos três cargos, nos três níveis: fundamental, no médio, técnico e superior. Então, o estudo do substantivo, o estudo do adjetivo, ele vai te ajudar a responder uma questão. Entender, na verdade, né? Não é só responder, mas entender, que é o que eu faço aqui nos nossos cursos. Eu não dou dicas ou macetes para o candidato. Por quê? Porque dica e macete não cai em prova. Eu mostro a regra. Essa é a base forte. A base forte é essa, a regra, a norma. Por quê? Porque a banca pode perguntar: a mesma regra de acentuação da palavra tal também está na opção. Aí eu preciso saber a regra. Ou a mesma regra de concordância no trecho tal também é aplicado na opção. Então, se eu não conheço a regra, não tem como responder uma questão como esta. Então, nas minhas aulas de português, todas as aulas, todas, sem exceção, todos os blocos, todos eu trago a regra, o conceito. Dá mais trabalho? Claro que dá. Mas você vai preparado para a prova. Então, quem sabe mais, sabe menos. Se o examinador te fizer uma pergunta que você consegue fazer a questão por eliminação, está tudo ok, está tudo certo. Mas e se ele te faz uma pergunta pedindo a regra? Então, nas nossas aulas aqui no nosso curso, você vai ter exatamente o conceito do passo a passo e como você vai identificar isso. Estou falando aqui da parte de classes de palavras, que é o início. Nós começamos por aí. Tá? E depois, dentro de classes de palavras, vou trazer aqui, ó. Dentro de classes de palavras, nós vamos ter, por exemplo, substantivo, saber identificar um substantivo. Aqui também é a mesma coisa, em classe de palavras, substantivo. Aqui também, ó. Então, para os três níveis, substantivo. Aí você tem depois adjetivo, como você encontrar um adjetivo. Esses são os dois principais, tá? Aqui, ó. Sabendo encontrar isso, você tem muito mais fácil, muito mais rápido o entendimento de uma questão envolvendo, por exemplo, aqui, ó, plural dos substantivos e dos adjetivos e, como eu disse a vocês, concordância verbal, que é a concordância nominal, mais a concordância nominal no caso, e aqui concordância nominal também. Sabendo identificar um substantivo, um adjetivo numa frase, nós temos condições de responder também uma questão de regência nominal e, consequentemente, até de crase também. Se o termo regente for um nome, que exigir preposição a, e o termo regido for uma palavra feminina que admitir artigo a. Então, olha só, você está estudando substantivo e adjetivo e, na mesma esteira aí, você já está se preparando para poder entender uma questão de plural de substantivo e adjetivo, para você poder entender uma questão de concordância que há entre adjetivo e substantivo, para você entender uma questão de concordância nominal aqui e aqui também. Tá? Que mais? Para você entender também, compreender uma questão de regência nominal aqui nesse cargo, nesse item, e aqui também. E que mais? Para você também poder entender uma questão de crase e mais ainda, mais a colocação pronominal.
também. Que, no caso da colocação pronominal, que aparece aqui, para você que vai prestar um concurso que exige o nível fundamental, você olha aqui, veja que não aparece a colocação pronominal. Então, se você vai para o ensino fundamental, obviamente você vai esquecer essa matéria aqui, ó. Você não vai estudar essa matéria, tá? Agora, para os dois cargos, para os cargos de nível médio e superior, obviamente, colocação pronominal. E a colocação pronominal tem a ver com o posicionamento dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Muito bem, falei pronome, certo? Vamos ver então, ó, emprego de classes de palavras aqui, emprego de classe de palavras aqui. Olha o que aparece aqui, ó, pronome, pronome. Então, para nível médio e nível superior, vai estudar, identificar colocação pronominal. Vejam só, quando eu digo estudar, é você saber realmente, hein? Não é dica, não é macete, é saber mesmo. Para estudar colocação pronominal, você precisa conhecer pronome oblíquo átono, precisa conhecer o verbo, porque já que a colocação é o posicionamento do pronome em relação ao verbo. Então, ó, vejam que iniciando o estudo por emprego de classes de palavras, você começa a ter uma base para entender o restante da matéria. E tem mais aqui, ó. Por exemplo, você vai encontrar, no caso aqui do nível médio e superior, nesses dois, nós vamos encontrar a parte de pontuação, né? Aqui, ó, pontuação. Tá? Para você conhecer pontuação, e também aqui tem pontuação, né? Para conhecer a pontuação, primeiro nós temos que passar pela concordância, saber como funciona uma concordância verbal nominal, saber como funciona uma questão de regência e de crase. Vejam que nos dois cargos aqui, tanto no nível médio como no superior, inerente, está nos dois. Então, o reconhecimento de uma regra, estou falando reconhecer, hein, gente, não é dica não, hein? Eu vou sempre repetir isso para vocês, porque as nossas aulas elas são totalmente baseadas numa regra, né? Então, eu até mostro uma orientação. Olha, aqui você pode fazer assim. Numa questão de prova, por exemplo, você pode fazer por eliminação. Não é essa daqui por causa disso, não é essa por causa daquilo. Sobrou essa alternativa, é ela correta. Mas para isso, você precisa conhecer a regra. E vamos pensar o seguinte, o Instituto Mais, essa banca examinadora, eles podem fazer uma pergunta de regra, como eu disse a vocês. Por exemplo, eles podem destacar uma palavra, uma expressão no contexto e perguntar para vocês. Esta palavra, este trecho, ou este texto, ou esse trecho, ou esse termo, ou essa expressão, tem a mesma função que a expressão destacada na opção. E se ele pergunta função, né, o que eu vou olhar? Então, nas nossas aulas, você vai saber o que você vai olhar aí. Voltando aqui na orientação, claro que essa orientação de estudo ela serve para você que vai assistir às aulas online. Ela serve para isso, porque a hora que você pega a aula online ali, você tem o assunto, você vai se lembrar dessa orientação. Opa, tem um assunto aqui que é substantivo, por exemplo. Então, eu tenho que estudar substantivo. Deixa eu pegar a aula online aqui, o bloco que tem substantivo. Está separadinho lá, separado. Olha lá, classe de palavras, substantivo. Tem um bloco só disso. Não está tudo junto, está tudo separado. Justamente porque para você poder estudar de forma separada. Então, pegou lá, substantivo. Tem lá a matéria, substantivo. A aula é só disso. Terminou aquela aula, adjetivo. É só adjetivo. Pronome, só pronome. E aí eu vou mostrando, isso aqui é importante para você entender uma questão de concordância. Isso aqui é importante para você entender uma questão de regência. Isso aqui é a base para você entender uma questão de crase. Ok? Então, só vai funcionar essa orientação aqui desse edital para quem estiver acompanhando as aulas, porque senão você não vai ter a ligação disso que eu estou dizendo aqui com a aula, né? Porque aqui é muito abstrato. Eu estou só fazendo uma orientação. No momento que você tiver as aulas, né, disponíveis, você vai olhar e falar, opa, é isso aqui que eu tenho que estudar. Mas seguindo aqui, ó. Seguindo. Então, começando os estudos por classes de palavras. De classes de palavras aqui, de substantivo e adjetivo, vai servir também aqui para nível fundamental. Nós vamos ter aqui, por exemplo, pronomes. Então, você tem lá os diversos pronomes, as classificações.
aqui também. E aqui também. Então, quais pronomes aqui? Ó, pronome relativo, serve para todos eles, tanto para nível fundamental. Aqui também, ó, pronome relativo. Tem lá uma aula separada só de pronome relativo. Que mais? Pronomes pessoais oblíquos átonos. Meu, teu, seu, lolá, los e las. Como usar isso aí? Também, aula separada, tudo separadinho lá. Também a respeito de pronome. O uso dos pronomes, por exemplo, os pronomes demonstrativos, este, esse, aquele. Então, também separado em pronome. Vai servir para os 3 níveis. Verbo aparece aqui e também vai aparecer. Verbo vai aparecer em todos, né, gente? Não tem como fugir de verbo. Olha só o que você conhece de verbo. Quando você estuda verbo, o estudo do verbo ele tem a ver com a conjugação. Com a conjugação. A conjugação é a forma que o verbo aparece no contexto. E essa forma significa dizer que ele está de um jeito que ele pode, dependendo do verbo, concordar com o sujeito, com o núcleo do sujeito a que se refere. Então aí nós já temos a concordância verbal, aqui e aqui. E temos aqui também, ó, concordância entre verbo e sujeito, tá vendo? Então, não, nos três níveis aí, fundamental, médio e no superior, mesmo assunto, tá vendo? Mesma coisa. E o pronome vai te ajudar a responder isso junto com o verbo, o estudo do verbo. Isso tem a ver com a forma verbal. Aí, estou em classe de palavras ainda, tá, gente? Ó. Aí depois a gente tem advérbio. Olha lá, advérbio aparece em todas elas. O advérbio tem a ver com interpretação, ele tem a ver com a compreensão, ele tem a ver com sentido. Tem advérbio de modo, de tempo, de lugar, de intensidade. Eles podem pedir para você substituir um advérbio por outro e manter o sentido original. Depois, em classe de palavras ainda, a gente tem preposição, ó, preposição. Então, o uso das preposições, para que serve? As nossas aulas você vai ter isso. Para que serve a preposição? O sentido tem preposição que indica finalidade, tem preposição que indica lugar, tem preposição que indica posse, tem preposição que tem uma série de indicações. Então, nas aulas vocês vão ter isso também. E depois você tem conjunção. Conjunção também, classificação da conjunção, se ela é uma conjunção aditiva, adversativa, conclusiva, para que ela serve. Junto com conjunção tem a ver também com pontuação. Dependendo da conjunção que aparece, o tipo de oração que ela vai trazer ali, a gente vai ter um critério de pontuação aqui, ó, diferente. Então, olha só, o estudo da conjunção vai fazer você também entender uma questão de pontuação. Como está tudo amarrado aqui. Partindo agora para a parte, para o assunto, melhor dizendo, de concordância. Agora sim, ó, na parte de concordância, você já estudou classe de palavras, já achou adjetivo, substantivo, já viu conjugação de verbos, já viu plural de substantivo e adjetivo, tudo isso em classe de palavras. Agora você passa para a concordância. Concordância verbal, concordância nominal. Na concordância verbal, principalmente, a gente começa, tanto que nas minhas aulas eu começo com os verbos impessoais, que são os verbos que não têm sujeito, são os verbos que estão sempre no singular. E daí vou passando para os outros assuntos de concordância. Aqueles casos específicos de concordância, por exemplo, dupla possibilidade de concordância. As bancas costumam questionar isso. Marque a opção em que há dupla possibilidade de concordância, quer dizer, o verbo pode estar no singular ou pode estar no plural. Mas para isso precisa ter estudado primeiro classes de palavras. E, continuando aqui, depois regência. A parte de regência tem a ver com esse assunto aqui, ó. Tem a ver com preposição também, tá? Então, aqui também aparece, ó preposição e aqui também, ó. Regência tem a ver com dependência. Ó, dependência. Complemento. Como você faz para estudar a regência? Antes eu preciso conhecer alguns elementos, tanto de regência verbal ou nominal, que fazem parte do emprego de classes de palavras. Já passamos por isso.
Já passamos por esse estudo, começamos por classes de palavras. Então, aqui, principalmente nas regências, aqui nominal e verbal, principalmente aquelas expressões que exigem preposição. E preposição aparece lá nos cargos de nível fundamental e aparece também nos cargos de nível médio e superior. Tá? Então, reconhecer a preposição por meio de uma regência. E o acento de crase, né, gente? O acento de crase aqui, ele não aparece, o assunto acento de crase, não aparece para os cargos de nível fundamental. Tá? Então, evidentemente que a regra de crase você não vai estudar para quem quer prestar um concurso, né, aí em Cajamar, de ensino fundamental. Mas para médio e superior, sim. E aí a base da crase, do acento de crase, está exatamente aqui, ó. Tá vendo? Então, primeiro se estuda a regência, depois a crase. E a parte da colocação pronominal, que eu comentei com vocês, que só serve para os cargos de nível, aqui, ó, nível médio e nível superior, tem a ver com o posicionamento dos pronomes em relação ao verbo. Aqui, ó. Então, lá os nomes, a próclise, a mesóclise, a ênclise, etc. Né? E que é o posicionamento dos pronomes em relação ao verbo. Aqui, gente, na colocação pronominal, né, isso é muito comum em provas, hein? Aqui nós vamos estudar as regras, tá? As regras. E aí é interessante que vocês vão ver depois nas questões, que dá para você fazer as questões, dá para você resolver as questões por eliminação. Eliminando, sabendo aí as 3, 4 regrinhas de colocação pronominal, você já consegue eliminar, né? Por exemplo, sabendo que um verbo estando no futuro, o pronome não pode estar depois do verbo. Aí, de repente, aparece uma alternativa lá com o verbo no futuro e o pronome depois do verbo. Você já elimina essa opção, a não ser que ele esteja perguntando a correta. Legal? Então, vejam. Muito parecidos os assuntos dos 3 cargos. Na verdade, o português, gente, você estudando, você não perde nada. Tudo que você puder estudar de português, você não vai perder nada. É claro que aqui no nosso curso a gente vai direcionar você para o edital e para o cargo que você quer disputar, não tenha dúvida disso, tá? O plano de estudos aqui, como eu disse a vocês, as aulas especificamente de português, não só de português, mas das outras também, nós vamos ter aqui as aulas gravadas. E elas estão gravadas separadas por assunto, e mais o material em PDF para você acompanhar isso aqui. Essa é a base forte, tem que ter isso aqui, ó. E aqui eu vou mostrar para vocês as regras, não tem macete, é regra mesmo, tá? Aí depois a parte de legislação, que vai na sequência aqui, para as matérias de legislação. Tá? Mas nós vamos ter também os resumos de português, os mapas, as fichas e principalmente aqui as questões, tá? Agora, um cronograma de estudos para vocês. Você está vendo que está destacado o português aqui, né? Porque é o que interessa para a gente nesse vídeo. Então, você vai estudar lá 1 hora de português na segunda-feira. Tá? Depois tem aqui conhecimentos específicos. Tá? Vai fazer a revisão dessas 2 matérias que você estudou. Vejam só, gente, quando você pega a matéria de português, você não vai estudar ela inteira. Você vai pegar um assunto específico, o assunto do edital. Qual assunto nós vamos começar aqui na segunda-feira? Classes de palavras. Ele aparece nos 3 âmbitos, tanto no nível médio, fundamental, como superior. Por onde você vai começar? Segunda-feira, tá? Segunda-feira, você começa aqui, ó. Vou começar identificando substantivo e adjetivo, tá? Já começa aqui. Identificou isso aqui? Beleza. Vai fazer uma revisão? Revisa o que é um substantivo e um adjetivo e já você vai para a questão que nós temos também na plataforma, as questões sobre esse assunto. Certo? Você estudou isso aqui? Beleza, tranquilo. Aí você vai mais para frente, olha o cronograma aí. Aí você está lá. Volta na sexta-feira. Tá vendo? Já colocamos aqui na sexta-feira. Você vai pegar o que de classes de palavras agora? Se você já estudou substantivo e adjetivo aqui, ó, aqui você vai pegar agora, por exemplo, advérbios. Vou ver para que serve advérbios e vou fazer questões de advérbios. Mas advérbios é mais rapidinho, dá para resolver. Eu posso aproveitar para estudar outra matéria de português na sexta-feira também, além de classe de palavras, no caso dos advérbios? Sim, você pode pegar aqui e já pode colocar conjunção também.
E por que você pode fazer isso? Porque tanto o advérbio como a conjunção têm a ver com o sentido, a parte interpretativa. Certo? Você está estudando classe de palavras, certo? Tudo bem. Faz questões ali de conjunção, sentido de conjunção e de advérbios. Essas questões estão aonde? Na nossa plataforma. Questões de que banco? Da banca examinadora, dessa banca examinadora, não é de outra. Do Instituto Mais, o concurso que vai fazer a sua prova. Passou para o sábado? Passou. Olha o que você estudou aqui, ó. Você estudou substantivo, estudou adjetivo, certo? Aqui você estudou o quê? Você estudou o advérbio e estudou conjunção, perfeito? Sábado, o que você vai fazer? Pô, você vai estudar em classe de palavras os pronomes. Que pronome? Você vai pegar o pronome relativo, por exemplo. Pode começar lá pelo pronome relativo. Sabe por quê, gente? Pronome relativo tem a ver com substantivo. Certo? O pronome relativo tem a ver com isso. Estuda o pronome relativo primeiro, porque ele tem a ver com substantivo, que você já vai aproveitar o que você estudou na segunda-feira. Certo? Dá para estudar um pronome relativo mais um assunto? Dá, claro que dá. Além do pronome relativo, que você vai estudar aqui, ó, você pode estudar já junto aqui o pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos. É rapidinho o estudo disso. E tem a ver com substantivo também, que você já estudou aqui, ó. Pronto. Fechou essa semana. Essa primeira semana você fechou. Fechou. O que você vai fazer no domingão? Vai fazer uma revisão de tudo que você estudou na semana, certo? E de português. Que revisão de português você vai fazer aqui, ó, no domingo? Você vai fazer revisão de classe de palavras. Qual? Revisão do quê? Substantivo, adjetivo, advérbio, conjunção, pronomes. Olha aqui, você já está estudando quase tudo já de classe de palavras. Questões disso também. Semana seguinte você vai separar. Outra segunda-feira vai começar aqui, ó. Você já começa com verbos. E verbos você vai ver conjugação, tem lá na plataforma, na matéria, tem a ver com forma. A hora que você começa a estudar isso aqui, você já está estudando a concordância. Você já está estudando concordância verbal. Estudou verbo na segunda-feira? Revisa e questões de verbos envolvendo conjugação, concordância. Terminou a segunda? Vai para sexta-feira? Sexta-feira você vai estudar português de novo? Volta em verbos. O que você estuda agora de verbos? Agora você vai estudar complemento do verbo. Que hora que você estuda o complemento, sabe o que você está estudando já? Ó? A regência, que é uma matéria que tem aí no edital. Se o verbo exige complemento por preposição ou não. Certo? Estudou isso aqui uma horinha? Maravilha. Aí você vai para o sábado. Né? No sábado aqui, ó. Você não vai terminar verbo aqui. Tá? Você vai ter que continuar aqui porque dá mais trabalho. Então, no sábado você volta no verbo novamente. E o estudo do verbo, a hora que você chegou aqui no sábado, você já vai ter passado pela conjugação do verbo. Você já vai estar começando a entender a concordância, o verbo concordar com o núcleo do sujeito, e começando a entender a regência também. E a hora que você faz a revisão zona aqui no domingo de tudo isso, você já estudou classe de palavras aí. Então, em 2 semanas, você estuda a base. 2 semanas, na verdade, assim, né? 6 dias, né? Ó. 1 dia, 2, 3, 4, na verdade, que aí você tem aqui o domingo para fazer a revisão. Então, em 2 semanas você já estudou a base da língua portuguesa. Olha só, gente. Em 2 semanas, eu mostro aqui, no nosso curso aqui no Vencendo Concursos, eu mostro, em 2 semanas, a base que você fica lá na escola, lá na 6ª série, 5ª série, 7ª série, você fica o ano inteiro para estudar. E depois o outro ano, mais um ano inteiro estudando outra classe de palavras. Aqui em 2 semanas, você vai ter toda essa base, o alicerce. Aí sim você vai poder passar para os outros assuntos. Aí sim você vai conseguir entender pontuação, você vai conseguir entender regência, você vai conseguir entender concordância, você vai conseguir entender colocação pronominal. Mas essas 2 primeiras semanas são fundamentais em classe de palavras. Fechado? É isso aí? Bom, então,
É isso, preciso encerrar com vocês aqui. Então tá aí os cargos de ensino fundamental, agente administrativo, os cargos de nível médio, aí o oficial legislativo, o cargo de nível superior, o analista legislativo administrativo. Curso totalmente online aqui para vocês. Vantagens do curso online. Ah, professor, eu gosto do curso presencial. Legal. Mas e as vantagens do curso online? Aqui, ó, você vai estar na sua casa, onde você estiver, você vai acessar de onde você estiver, imediatamente. Fez a matrícula, já pode ter acesso. Ilimitado, quantas vezes você quiser. Eu quero assistir 300 vezes a matéria de português. Você vai assistir as 300 vezes. Quantas questões você precisar, nós vamos ter ali teoria. Ó, teoria, tá vendo, gente? Teoria e questões comentadas. Você tem que saber por que está errada A, por que está errada B, por que a C é correta. E isso tudo está em material em PDF. E além disso, gente, tem mais coisa também, ó. O valor do curso. Ele saía por R$ 397, vencendo o concurso baixa para R$ 297 aqui. R$ 297 ou você vai fazer em 12 vezes R$ 29,65, que é mais barato que uma pizza, né, gente? Ó, uma pizza boa, tá bem mais caro que isso aqui, certo? Então, se você economizar uma pizza por mês, uma só, hein? Na outra semana você pode, inclusive, comer a pizza estudando. Você tem condições de pagar um negócio desse aqui para você ter um curso completo online, para você ter um desses cargos aqui, ó, com garantia de emprego, com garantia de salário para o resto da sua vida. Você tem duas opções. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou então, quer ver? Já clica no link aqui abaixo, esse link que você está vendo aí, já faz a sua matrícula, porque você precisa estudar, você precisa começar a estudar, não é segunda-feira, você precisa começar a estudar agora, é neste momento. Ah, mas agora eu estou trabalhando, não dá, não tem problema. Faz a matrícula, já tem o acesso, já vai se familiarizando com a plataforma, que é muito fácil de mexer. Vai separar hoje um horário para você estudar e já comece estudando a matéria de língua portuguesa para você ter a base para estudar o restante, hein? Porque para você entender legislação, para você entender informática, para você entender as matérias de direito, por exemplo, você vai precisar ler, né? Porque as questões estarão em língua portuguesa. Então, começa para a base. Você viu que lá no cronograma nós já colocamos o português logo na segunda-feira para você começar. Te espero na plataforma, seja muito bem-vindo, adquira o curso aqui com a gente, eu tenho certeza de que você vai gostar de todas as aulas, porque nós seguimos um padrão, e eu tenho certeza de que você estará preparado para qualquer um desses cargos aqui. Você pode depois me cobrar, você vai ver se você fizer tudo isso, claro, não adianta você comprar o curso e deixar ele guardado lá, né? Você tem que comprar o curso e estudar, né? É igual a fazer, eu vou comprar uma esteira e vou colocar lá na sala e vou pendurar uma roupa nela e vou querer emagrecer, não tem como, né? Comprei a esteira, vou ter que fazer todo dia. Adquirir o curso, todos os dias você vai estudar um pouquinho, você vai ver que aos poucos você vai pegando a manha de como estudar e quando chegar lá na data da prova você já está preparado. Te vejo na plataforma, bons estudos. Fica ligado aí que no decorrer da semana eu vou lançando algumas questões, né, para você identificar, orientações das questões, o que você deve olhar na questão, o que eles pedem mais dessa banca examinadora, para você poder começar a entender e vai te ajudar nos estudos também. Clica no link abaixo, te espero na plataforma. Bons estudos, boa semana e até uma próxima oportunidade. Valeu!